Seguimos, gente. Acho que, bastante importante ouvir, um secretário hoje da atenção especializada trazendo, de forma muito transparente essa questão de priorização da oncologia. Vamos seguir, Helena? Cobrando dele, com certeza ele tinha realmente nos dito que ele estaria aqui e não conseguiu estar. Então ele fez questão estava tentando organizar aqui com ele o melhor momento para ele conseguir entrar e fazer esse oi para todo mundo aqui. Então, vamos começar a nossa agenda da tarde. A gente vai falar agora, de mais um tema que o Onco vem trazendo de forma muito presente, que é as desigualdades e seus impactos no câncer. E quem vai estar com a gente agora, como primeira mesa, é a doutora Mayra Khalef, uma grande parceira, presidente da FEMAMA. Hoje ela está aqui também como membro da UICC, tá? E a Mayra, por conta de toda a loucura lá do Rio Grande do Sul, mandou esse vídeo para a gente. Então, Mayra, obrigada, bem-vinda. Olá, eu sou a Mayra Khalef, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O Rio Grande do Sul está passando por momentos muito, muito difíceis, e eu não consegui estar aí pessoalmente com vocês, mas vou entrar aqui com essa fala do coração, que fala um pouco dos nossos desafios como instituição nacional, FEMAMA, e também por ser membro do board do ICC, que manda um grande abraço para todo o time, Luciana Holtz e seu time da Oncoguia e a todos os presentes. Vou começar, então, a minha conversa aqui com vocês, falando um pouco das desigualdades sociais, os seus impactos no câncer, a visão do ICC, como a gente está trabalhando essa perspectiva a nível global, e depois, mais adiante, um pouco a nível nacional. Então, hoje a gente sabe que o câncer é muito prevalente, e pelo menos 1/3 dos casos registrados no mundo poderiam ser prevenidos, enquanto outro terço tem chances reais de cura se forem diagnosticados precocemente e tratado a tempo. Essa combinação de prevenção, o que é prevenível, e diagnóstico precoce do que é possível, e tratar, faz com que a gente tenha desfechos impressionantes hoje em dia na área do câncer. Mais da metade das mortes em todo o mundo ocorrem devido às desigualdades no acesso ao diagnóstico e ao tratamento, mesmo em países com mais recursos. A gente sabe que, às vezes, existem vários países dentro de um mesmo país. E para evitar que vidas continuem sendo ceifadas, a possibilidade real de cura precisa estar entre nós como um desafio permanente. Para garantir a qualidade de vida aos pacientes que vivenciam esses casos agravados, nós precisamos agir juntos e com máxima urgência. Próximo. Então, por que será que as pessoas continuam morrendo de câncer? E esse é um dos problemas mais impressionantes hoje que o mundo inteiro enfrenta. A incidência e mortalidade por câncer, vocês podem ver nessa figura aqui que a gente está trazendo de 2012, olha os números em 2020, 2025 e 2030. Os novos casos em relação a mortes são impressionantemente enormes, e isso a tendência é aumentar. E esse é o nosso problema. E por que as pessoas, então, continuam morrendo, e a gente, tanto nós da FEMAMA, quanto a Oncoguia e outras instituições aqui no Brasil, sempre trazem essa ideia de que acesso à saúde não é o mesmo próximo para todas as pessoas. A gente tem o acesso, mais um, por favor, acho que ele voltou, aí. Então, a saúde, como eu falava, não é o mesmo para todas as pessoas. Igualdade é diferente que equidade.
A igualdade seria igual para todo mundo, mas a equidade realmente é o tanto para quem precisa. Nós precisamos pensar nessa questão de equidade como hoje o nosso maior desafio. Próximo. No Brasil, o direito à saúde constitucionalmente é universal e o acesso ao tratamento oncológico não é. Então, nem sempre as pessoas diagnosticadas com câncer conseguem acesso ao tratamento no SUS. A gente vê filas imensas para exames e consultas, dificuldades de locomoção para quem mora longe dos hospitais, a falta de disponibilidade de medicamentos essenciais. Esses são alguns dos tantos problemas que a gente enfrenta. E é isso que a gente está falando aqui em termos de precisamos equidade. Dessa distância que ainda existe entre o que diz a política e o que acontece ao longo da jornada do paciente, é disso que nós estamos falando e o que nós precisamos debater aqui nessa mesa de hoje. Próximo. A UICC, ela pensa como ela pode, então, liderar essa ação global contra o câncer. Próximo. E ela tem alguns planejamentos sobre isso. Então, o ICC, hoje em dia, a União Internacional de Controle de Câncer, é a maior e mais antiga organização de combate ao câncer do mundo, e ela foi fundada em 1933. É uma organização não governamental, com uma equipe de 45 pessoas, com sede em Genebra, na Suíça, e mais de 1.150 membros em mais de 170 países e territórios. Existem relações oficiais com agências da ONU, tanto com a Organização Mundial da Saúde, do IARC, da AIEA, da UNIDOC, e ela serve como consultora de várias outras entidades no mundo inteiro. A FEMAMA, por outro lado, é uma federação que representa a maior rede brasileira de associações de pacientes, que apoia os pacientes oncológicos através de associações. E ela foi fundada em 2006. Nós estamos presentes em todas as regiões do Brasil, com mais de 70 organizações associadas e em 17 estados e Distrito Federal. Nós somos membros da UICC desde 2012 e a gente participa de várias colisões nacionais e internacionais, como a Aliança Latina, a Global Alliance, o City Cancer Challenge e também o Todos Juntos contra o Câncer. E eu estou muito feliz que a Oncoguia agora passa a ser membro efetivo da UICC a partir desse ano. Parabéns, Oncoguia. Ela atua na promoção de políticas públicas de saúde mais efetivas para pacientes oncológicos. Então, isso que eu trago aqui para vocês hoje, o que é a visão do ICC Global, ela se reflete muito dentre seus membros em todas as partes do planeta. Nós vamos agora ver um pouco da abordagem do ICC. Então, ele apoia a comunidade do câncer, gerando um impacto enorme globalmente. Então, por exemplo, aqui eu estou trazendo algumas fotos da Associação Mexicana da Luta contra o Câncer e da Rede contra o Câncer, a nossa amiga Mayra Galindo, ali no centro. Aqui tem a Togo na campanha de 2021, o ICC no Japão, dentro do governo do Japão, gerando impacto, e aqui tem só no Dia Mundial do Câncer, uma foto do Alexandre Bern, que é o diretor, líder de advocacy da FEMAMA, entregando um documento em nome de todos nós para a ministra Nise. Próximo. Olha,
uma coisa que desde que eu estou dentro da UICC de 2012, a gente sempre diz assim, pensar no câncer global, mas agir local. Isso é fundamental quando esse aqui é um encontro que teve há um tempo atrás, onde a gente discutiu em Genebra, em 2022, esse ano tem outro câncer, Congresso de Câncer Mundial em Genebra, em setembro, e aí a gente discutiu como nós vamos agir localmente se o problema, então, é global. Próximo. Nessa busca, então, incessante, através desses compromissos direcionados, os membros se apoiam dentro da UICC, e a UICC constantemente, através de projetos e campanhas, ela busca chamar a atenção de líderes globais para garantir que todos os países desenvolvam e implementem um plano nacional de controle de câncer, e que o registro da incidência do câncer em base populacional também melhore, aumentando, assim, investimentos em saúde, no controle do câncer e de outras doenças também não transmissíveis. Como vocês já sabem, o câncer está dentro desse guarda-chuva das doenças não transmissíveis. Próximo. Então, eu estou trazendo aqui, a partir de novas iniciativas que estão acontecendo, muita coisa vem sendo criada desde 2009, de novas organizações e iniciativas enfrentando esses desafios na área de saúde pública a longo prazo e a necessidade dos pacientes oncológicos ainda não atendidas. Por exemplo, através do City Cancer Challenge, a FEMAMA apoiou a criação do Instituto de Governança e Controle de Câncer, instalado aqui em Porto Alegre, ao lado da Prefeitura Municipal e do Hospital Moinhos de Vento, em 2018. E ele, hoje em dia, ele é um fórum de iniciativas de implementação de políticas públicas. Então, aqui eu trago o ATOM, eu trago o International Cancer Control Partnership, o NCD Alliance, o McCabe Center, todos esses são projetos em parceria e oriundos de novas iniciativas do ICC. Próximo. Então, a gente tem que trabalhar, como a gente já, pela equidade. E, na equidade, a gente vê, assim, os diferentes determinantes sociais de saúde e do câncer. A UICC tenta reduzir essas desigualdades, promovendo a advocacy global para preencher as lacunas do cuidado em diferentes países. Abordar os fatores sociais que resultam nessas desigualdades na saúde é crucial para ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento no tempo certo. O relatório de determinantes sociais da saúde e do câncer, ele pode ser encontrado no site da UICC e é base para a campanha do Dia Mundial do Câncer 2021-24, que a gente falava aqui no Brasil, por cuidados mais justos, e teve o apoio da FEMAMA, da Oncoguia e de várias instituições aqui. Próximo. Então, vamos unir esforços, vamos unir vozes, e é importante que não seja só a gente se dando conta do problema, como foi em 2022, em 2023 a gente propunha no Close the Gap, the Care Gap, ter ações, e no 24 a gente queria empoderar todas essas organizações que fizeram parte, como vocês também, do World Cancer Day. Próximo. No Brasil, o direito à saúde universal, e eu vou encerrar a nossa conversa aqui com um pequeno vídeo que, próximo, a gente trouxe para vocês como encerramento da nossa campanha por cuidados mais justos, e que hoje em dia a gente precisa pensar em tudo isso que foi feito.
O Dia Mundial de Câncer é um momento simbólico para a gente refletir sobre o câncer. Aqui no Brasil, a sociedade civil organizada conseguiu garantir a sanção presidencial da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no ano de 2023. Como o câncer, ele não escolhe lugar, ele não escolhe idade, nem gênero. É impossível hoje em dia a gente não conhecer alguém que tenha tido câncer, ter perdido alguém na família por câncer. Agora, existe uma diferença muito grande entre o diagnóstico do câncer e o tratamento, a cura, você se salvar de um câncer, que é, obviamente, a qualidade do tratamento e a agilidade do seu tratamento. A disparidade no acesso ao tratamento oncológico é uma pauta mundial que vem movimentando o debate sobre políticas de saúde em muitos países. Mas é impossível falarmos sobre as políticas de saúde no Brasil sem sinalizarmos as tantas dificuldades que existem hoje no acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer, especialmente no SUS. E existe muita desigualdade, filas imensas para realizar exames, consultas, tratamentos. Gente, isso não pode mais acontecer. A FEMAMA vem atuando há 17 anos na articulação com os governos, colecionando importantes vitórias nessa trajetória, como a Lei dos 60 dias, a Lei da mamografia, a Lei da notificação compulsória. No entanto, o que vemos na prática do atendimento aos pacientes e no acolhimento oferecido pela rede FEMAMA ainda são as barreiras da não aplicação das políticas já regulamentadas. Encontramos diversas dificuldades aqui com as pacientes, principalmente as pacientes que estão em investigação, a dificuldade do acesso aos exames. A gente sai da consulta com o oncologista com alguns exames pedidos por ele, né? E vai tentar dar entrada nesses exames, sabendo que ou você vai ter que pagar para fazer e conseguir o resultado mais rápido possível, ou enfrentar uma fila gigante. Porque cada dia para a gente é muito angustiante, né? Então, eu já estava muito desesperada, angustiada. Para mim, sim, foi muito demorado, foi muito complicado, porque é muito cansativo. O direito à saúde é universal no Brasil, mas o acesso ao tratamento do câncer não é. Ela só consegue ser efetivamente implantada se bem regulamentada, se bem compreendida pela sociedade. Os legisladores hoje têm um prazo de 180 dias para se debruçar sobre essa questão que é primordial. A gente precisa viver a vida e não viver a doença. Precisamos tratá-la com todo respeito, fazer o tratamento direitinho, com toda a nossa responsabilidade, porque a gente está lidando com vida, que é um bem maior. E é disso que estamos falando aqui, dessa distância que ainda existe entre o que diz a política pública e o que acontece ao longo da jornada do paciente na prática. E eu venho falando sobre isso desde que eu tive esse diagnóstico. Falando disso publicamente, dividindo a minha história com mulheres, tentando inspirar mulheres a enfrentarem esse tratamento da melhor maneira possível. Só que enfrentar da melhor maneira depende de que as mulheres tenham acesso aos exames para descobrir rápido e ao tratamento de forma rápida, para garantir a vida, né, gente? Porque ela é muito, muito, muito bonita. Nós queremos que cada vez mais mulheres consigam realizar seus exames de rastreamento, que pacientes sejam diagnosticados e notificados compulsoriamente e que a chance de começar o tratamento em até 60 dias seja real. Também queremos que as medicações já incorporadas pelo SUS sejam disponibilizadas sem que o paciente precise entrar na justiça ou que seu tratamento demore meses e meses. A FEMAMA representa mais de 70 instituições de acolhimento e apoio a pacientes de câncer, na defesa dos seus interesses e de seus direitos. Comemoramos, sim,
a sanção da política nacional, mas com a certeza que de nosso trabalho vai continuar. Vamos acompanhar a regulamentação e a implementação até que a realidade das pessoas seja diferente do que vemos hoje. Obrigada, Luciana, pelo teu trabalho. Bom, acho que a Mayra já mostra um pouco para a gente, né, esse compromisso. Grupo, a todos os presentes nesse Fórum Nacional. Mas a gente não está ouvindo ela. Da Oncoguia. Apareceu, obrigada, que susto. Temos muitos... Acabou, gente, mesmo? Ah, então tá bom. Bom, mas é isso, né? Acho que a Mayra traz aqui para a gente o compromisso, né? O quanto esse é um tema discutido globalmente. E agora vamos ver a Mariana. Então, a Mariana Cancela está aqui, né? A Mariana é pesquisadora, titular da Divisão de Vigilância e Análise de Situação do INCA. Vou contar um pouco aqui para a gente também, Mariana, o que você está olhando, né? Como é que a gente pode aprender mais com relação a essas desigualdades no mundo do câncer. Bem-vinda, Mariana. Bom, gostaria de agradecer o convite, né, da Oncoguia, de estar falando aqui nesse fórum tão importante e que reúne elementos, né, de todas as áreas, assim, né, a sociedade civil organizada, governo, enfim, todo mundo junto, né, contra o câncer para uma causa maior. Afinal de contas, todos nós queremos, né, a mesma coisa. Então, poderia passar, por favor? Eu vou falar sobre desigualdades sociais e câncer, né? Obrigada, está funcionando? Tá, sobre o impacto nas desigualdades sociais no câncer, tá? Então, as desigualdades, elas afetam os indivíduos em vários aspectos, né? Como a doutora Mayra já havia mencionado. Eles estão presentes ali em todas as etapas da história natural da doença, no diagnóstico, no acesso ao tratamento, mesmo na exposição aos fatores de risco, né? E elas podem ser observadas, assim, a gente tem estudado isso, tanto a nível individual, nível contextual, territorial. Eu trouxe alguns exemplos hoje, né, para falar o que a gente tem de dados brasileiros sobre esses impactos das desigualdades sociais no câncer, né? Então, eu trouxe uma amostra aqui de alguns estudos utilizando dados já existentes que podem indicar, né, caminhos por onde agir, mostrando onde as desigualdades estão presentes e fornecendo elementos, né, para tomada de decisão e ações subsequentes, né? Então, nessa apresentação, vou ilustrar as desigualdades, né, pela incidência, estadiamento no diagnóstico e mortalidade do câncer de mama e colo do útero. Então, a gente vai começar falando aqui da incidência do câncer, tá? Esses dados aqui são da IARC, né, a estimativa da IARC. Essa estimativa ela só existe graças aos registros de câncer de base populacional, que são fundamentais para que elas sejam realizadas. Então, quando a gente olha aqui esse mapa, o que a gente vê? A gente vê que... Tem o pointer aqui, será? Não. Oi? Ah, tá. Não sabia disso. Então, quando a gente vê esse mapa, já aconteceu de mostrar esse mapa e falarem, mas os países mais desenvolvidos têm mais câncer porque eles notificam mais. Será? E não está funcionando. Pode passar, por favor? Austrália, 308 casos por 100 mil habitantes, tá? Pode passar. Cabo Verde, 76,8 casos por 100 mil. Brasil? Brasil, 197,6 casos por 100 mil. Tá? Isso aqui é para mulheres, como eu vou falar de cânceres femininos. Só que, quando a gente olha as taxas de câncer de mama, por exemplo, a gente vê que continua mais elevada ali. Pode passar novamente? Eu estou mostrando aqui alguns exemplos, né? França, 105 casos, tá? Gâmbia, 12 casos, e Brasil, cerca de 63 casos por 100 mil mulheres, tá? Quando a gente fala isso, agora a gente vai falar de um câncer que é o oposto do câncer de mama, em termos de exposição a fatores de risco, etc., e que é um marcador também, né, digamos, social. Quando a gente vê o câncer de colo do útero, a gente vê que a cor do mapa veio aqui para baixo, para o sul, e ali para a Ásia, né?
principalmente na África, aqui, alguns países da América do Sul. Então, a gente vê câncer de colo do útero, Zimbábue, 68 casos, Suíça, 4,1 casos, e Brasil, intermediário, 12,7 casos. Pode passar, estou vendo que eu tenho um pouquinho de tempo. Então, aqui a gente vê o mapa do Brasil, também com as estimativas do INCA, né, com as taxas de incidência, mostrando, pode passar? Né, onde tem mais câncer de mama, tá? Em Santa Catarina, 74,8 casos por 100 mil, pode passar. Amapá, 20 casos por 100 mil. Então, a gente tem essas diferenças nacionalmente também. Pode passar. Quando a gente olha o câncer de colo do útero, a situação se inverte também. Rio Grande do Sul, 7,1 casos por 100 mil. E, no extremo Amazonas, 31,7 casos por 100 mil. Por isso que é importante a gente ter os registros de câncer de base populacional como realmente a base da vigilância do câncer, tá? E, inclusive, eu estava revisando a política nacional de controle do câncer, a de 2023 agora, e ela não menciona ali ela menciona os registros hospitalares e outros sistemas, mas acaba não mencionando os registros de base populacional, que realmente falam sobre o que está acontecendo na população como um todo. Pode passar. Então, se a gente olha aqui... sumiram os números. Enfim, Florianópolis, né, se fosse um país, teria uma taxa de câncer... desconfigura. De câncer de mama equivalente à da Suécia. Tá? Roraima teria uma taxa de câncer de mama, uma taxa de incidência de câncer de mama equivalente a Moçambique. Em Jaú, a gente vê que é praticamente a mesma taxa que na Bélgica, né, em Jaú, em Campinas. Muito próximo, inclusive, do objetivo da OMS de eliminação do câncer do colo do útero. E quando a gente olha Manaus, ali, 43,1, a gente tem uma taxa semelhante ao Mali, na África. Pode passar? Então, essa que é a importância da gente ter esses registros para a gente poder saber o que está acontecendo na população como um todo. Tá? Agora, eu vou usar aqui vou apresentar alguns artigos que a gente publicou no nosso grupo, o Luiz Felipe também participa, né, desse grupo de pesquisa, e a gente tem também uma colaboração muito grande com a UFRN. Então, esse artigo ele fala sobre os determinantes sociais do estadiamento, né, avançado, tá, no câncer de mama. Pode passar? Clica. Então, a gente pegou um modelo aqui de determinantes sociais da saúde, em que tudo, né, acaba sendo envolvido. Né? Então, a gente tem contexto político, socioeconômico. Para isso, a gente usou o índice de Gini, que mede a desigualdade, a gente usou o índice de desenvolvimento humano. As condições socioeconômicas, a gente usou variáveis individuais, como escolaridade, raça, etnia, e o tipo de encaminhamento ao serviço de saúde, fatores biológicos, comportamentais, né, no caso, idade, e a gente usou também a oferta de serviços de saúde, tá? Densidade de médicos ginecologistas e densidade de mamógrafos em uso, e a gente foi ver o quanto que cada uma dessas variáveis influencia, a nível estadual, o fato do câncer de mama, né, ser diagnosticado num estadiamento mais avançado. Pode passar, por favor? Então, nesse mapa aqui, a gente vê que o estado onde o câncer de mama foi diagnosticado mais precocemente foi no Rio Grande do Sul, com cerca de 34% dos casos diagnosticados em estadio avançado, e no Acre, Roraima, é muito próximo de 60%. Tá? Pode passar, isso. A gente fez essa análise, né, usando os fatores individuais. Então, quando a gente viu os fatores individuais, as mulheres que apresentaram maior risco de serem diagnosticadas em estadio avançado foram as mais jovens, comparadas a mulheres na faixa de 50 a 59 anos. Então, as mulheres aumentou o risco, né, ter 30 a 39 anos, aumentou o risco em 24%. Hoje, mais cedo, estávamos falando sobre a questão, né, das desigualdades raciais. Então, nessa pesquisa, nós agrupamos mulheres pretas, pardas e indígenas, e elas tiveram um risco 13% maior do que as mulheres brancas, tá, de diagnóstico avançado, em estadio avançado. As mulheres sem curso superior, também foi mais um assunto de hoje cedo, né, elas tiveram... comparadas ali com o curso, com o ensino fundamental incompleto, aliás, só um pouquinho.
Sim, mulheres sem curso superior. Então, as mulheres com o ensino fundamental incompleto, elas tiveram 43% maior esse risco. E a gente vê esse risco de uma maneira que a gente fala que é de um efeito assim que ele é contínuo. Quanto mais estudo, menor o risco de ser diagnosticada em estadiamento avançado. E isso é também um marcador, né, social, né, de renda também. Geralmente quem tem mais estudo acaba tendo uma renda maior. Tá. E o encaminhamento pelo SUS aumentou o risco de diagnóstico tardio em 25%, comparado àquelas que vieram encaminhadas por serviços privados. Pode passar. Os fatores contextuais, então, ao nível estadual, isso aqui quer dizer o quê? As mulheres que habitam, que moram em estados com a maior desigualdade social, medida pelo índice de Gini, elas tiveram 18% mais chance de serem diagnosticadas em estágio avançado. Menor índice de menor IDH, 12%, menor densidade de mamógrafos também influenciou em 12%, né, aumentando o risco, e estados com a menor densidade de ginecologistas aumentou em 15% o risco. Vamos lá, agora vamos falar do câncer do colo do útero. Esse estudo está saindo logo, ele ainda não está publicado inteiro, mas está saindo logo. Pode passar, por favor, estou vendo aqui que meu tempo está acabando. O câncer do colo do útero é um câncer que a gente fala em eliminação, né? Então, realmente tem vacina, né? Quando a gente fala, se você pudesse se vacinar a tua filha contra o câncer, você vacinaria? Então, é aquela coisa, essa hesitação vacinal que tem acontecido, né? E, enfim, é uma vacina que previne o câncer. E a gente vê também aqui essa proporção do estadiamento avançado do câncer de colo do útero, por exemplo, no Piauí, Goiás, cerca de 40%, tá, em estadio 3 e 4. A gente vê no Brasil, 48%, quase 50% das mulheres com câncer de colo do útero, né, tratadas nos hospitais que possuem registro hospitalar de câncer, aqui eu estou falando majoritariamente de SUS, tá? Elas têm cerca de 50%, a metade é diagnosticada em estágio avançado. E no Rio Grande do Norte chega a 65%. Então, são valores muito altos mesmo. E ainda, né, e mesmo tirando a questão da vacina, enfim, o exame de Papa Nicolau, ele previne a própria doença, né? Através da detecção de lesões pré-cancerosas. E quando a gente foi ver, né, os riscos, né, nesses fatores individuais e contextuais, aí se inverteu. As mulheres mais velhas, elas tiveram um risco maior do que as mais jovens. Pretas, pardas, indígenas, 4% maior, foi menor a amplitude do risco, né? Sem nenhuma. E a escolaridade foi o fator mais forte mesmo, relacionado ao estadiamento avançado. E no câncer do colo de útero, as mulheres sem companheiro tiveram um risco 10% mais elevado do que as mulheres com companheiro. E nas UF, né, nos estados, quando a gente viu isso, né, os fatores contextuais, isso influenciou em 6%, a proporção de exames citopatológicos, ela influenciou em 6%. Pode passar? Daí agora eu gostaria de apresentar um outro trabalho também. Esse aqui eu só vou fazer uma rápida declaração de conflito de interesse, que ele foi financiado por um grant obtido através do Programa de Políticas em Oncologia, da MSD. Então, aqui a gente avaliou a mortalidade prematura por câncer. Estou vendo que meu tempo está acabando aqui, pode passar. Então, a gente vê essas diferenças, olhando câncer de mama, câncer do colo do útero, a gente vê essas diferenças no Brasil e nas regiões a gente vê. Chama muito a atenção. A região norte, ela acaba tendo uma carga dupla, né, de doença, porque o câncer de mama subindo, o câncer de colo do útero previsto ali para 2030 para continuar muito mais alto do que o que estava no Brasil em 2000. Né? Então, são dados assim que são, enfim, é uma discrepância muito grande que a gente vê entre as regiões, né? Pode passar. E a gente fez também, né, o impacto econômico da mortalidade por câncer relacionada à mortalidade nos indivíduos, né, que estão no mercado de trabalho. E a gente fez esse cálculo de 2001 a 2030. Pode passar? Então, esses são os anos potenciais de vida produtiva perdidos. Então, as pessoas deixaram de trabalhar, pode colocar mais uma vez, 3,9 milhões de anos, tá, as mulheres,
que morreram por câncer de mama, tá? E 2,8 milhões de anos as que morreram por câncer do colo do útero. E isso... tá. Ih, acho que está faltando um slide. Pode passar? Enfim, e isso na questão financeira, de injeção de dinheiro na economia do país, etc., o câncer ele afeta a economia do país. Então, investir, né, a questão é que prevenção do câncer, tratamento, diagnóstico precoce, não é um gasto, é um investimento. E a gente vê aqui, por região também, a gente vê de novo, a mortalidade por câncer de mama ela vai aumentar em 9 vezes na região norte até 2030, comparando com 2000. E na região, aliás, o colo de útero ainda vai aumentar 2,4%, mesmo que diminua a taxa de mortalidade, mas aqui é em número de mulheres, né, e anos que elas deixaram de viver. Pode passar? Tá aí. Então, tudo isso gera essa perda de produtividade, pode clicar ali, por favor, de 10 bilhões, né, de dólares, que deixam de ser injetados na economia brasileira, e de 6,4 bilhões, né, de mortalidade de câncer de colo de útero, tá? Que são... Isso pode passar. E também, de novo, a gente vê que a região norte ela é a que mais vai ser afetada. Então, como é uma região que ela ainda está num outro estágio do que a gente chama transição epidemiológica, né, ela ainda está sofrendo aquela dupla consequência, tá, tanto de doenças que são observadas em locais com IDH maior, quanto doenças que são observadas em locais com IDH menor. Pode passar? Então, realmente, as desigualdades sociais elas precisam ser consideradas em todas as ações, né, no combate ao câncer, prevenção aos cuidados paliativos, e ela atinge as pessoas de maneiras diferentes, variando de acordo com esses determinantes sociais da saúde. Os territórios também eles são muito importantes, porque onde a pessoa vive influencia o perfil epidemiológico, o que vai acontecer com ela e vai influenciar o risco dela ter a doença e todo o processo de saúde e doença. E pode passar? E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Mariana. Bom, vou chamar agora a querida Larissa Veríssimo, que tem uma plateia especial aqui hoje, né? A Larissa é consultora nacional de doenças crônicas não transmissíveis da OPAS. Larissa, muito obrigada. Eu vou pedir para você ir lá. Boa tarde. Vocês estão bem? Estar aqui numa segunda rodada com vocês. Agradeço mais uma vez, Lu, toda a equipe do Oncoguia pela oportunidade. E de estar aqui representando a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Como eu disse para vocês ontem, só um segundo. Eu sou consultora nacional de doenças crônicas não transmissíveis. O que isso significa? Tudo que mata. É câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, doença renal crônica. Então, é um mundo de doença e aquilo que mais mata no mundo as pessoas. E eu digo para vocês que o câncer fica em segundo lugar. As doenças cardiovasculares matam mais do que o câncer ainda, e é um problema que a gente tem muito mais dificuldade de acessar e avançar enquanto serviços públicos de saúde do que a trajetória do câncer nos últimos anos, especificamente na América Latina e no Brasil. Mas eu trago aqui para vocês, deixa eu ver para onde. Aí. Eu trago aqui um pouco para vocês as informações que muitas pessoas já compartilharam, mas para mostrar, tanto em relação à incidência na América Latina e Caribe, queria trazer um pouco desse panorama, rapidamente, né? O câncer, então, é a segunda causa de morte na América Latina e Caribe. A sua incidência nos homens, a maior incidência de próstata, e nas mulheres, então, é mama,
né? E colo, e câncer de colo do útero. Ai, gente. Peraí que eu não aprendi ainda. E em relação à mortalidade, então, a gente vê aí cores diferenciadas, mas principalmente para os homens, próstata, pulmão, estômago e fígado. E também para as mulheres, mama, câncer de colo do útero, fígado, pulmões e estômago. E aqui, né, para falar um pouco sobre essa desigualdade do câncer, e especificamente das desigualdades para o câncer de colo do útero. A gente sabe que o câncer, ele não escolhe a pessoa, né? Pode ser rica, pode ser pobre, pode ter estudado, pode não ter estudado, mas as desigualdades em saúde sim impactam os desfechos das pessoas e a vida das pessoas. Então, no caso do câncer de colo do útero, eu vou trazer aqui para vocês essa informação, e a plateia especial está aqui, ó, minha filha Alice, gente. Que a mulher com câncer de colo do útero, essa mulher ela vai acabar morrendo por um câncer prevenível, mas ela, na sua grande maioria, é preta, parda, é uma mulher negra, parda, ela é indígena, ela não tem escolaridade, ela tem dificuldades socioeconômicas. E eu trago isso como ponto de partida para a nossa discussão, porque o que é desigualdade? É uma negação, né, o prefixo diz negação. É negação da igualdade, é negação daquilo que era direito da pessoa de ter. E a gente fala também muito da perspectiva da saúde. A gente não tem o acesso à saúde, não tem acesso à unidade, não tem acesso ao diagnóstico, não tem acesso ao tratamento. E as pessoas que não têm acesso à moradia, à alimentação, a gente vive num país empobrecido ainda, que está buscando se reerguer. Então, são tantos os fatores para uma pessoa que tem câncer que vai ter que superar para a gente conseguir não só o tratamento, o melhor medicamento. Eu fiquei muito impactada com as discussões que a gente teve. Do ponto de vista de saúde pública, e aí vou dizer isso para vocês, né, como uma carreira aí na saúde pública, com mestrado e doutorado, experiência fora, é muito difícil pensar no coletivo e não pensar no individual, e vice-versa. Esse momento aqui é importante da gente ouvir os pacientes, aquela abertura emocionante que a gente teve, ouvindo cada história. Faz todo sentido olhar para o indivíduo e para o cuidado centrado nas necessidades. Mas terapia-alvo é possível no SUS, em um pouco espaço de tempo, com o financiamento que a gente tem, e com todas as outras demandas que um governo tem que lidar, moradia, alimentação. E aí saúde é o quê, né? Hoje como prioridade. Tem sido retomado, acho que a gente tem que reconhecer, o valor do Sistema Único de Saúde, né? O SUS, ele é um avanço, só que também, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que ele não está bom. E é por isso que a gente está aqui, e é por isso que a gente faz saúde pública, e é por isso que a gente participa junto com vocês no Oncoguia, em tantos outros espaços, para tentar avançar na sua melhoria e na garantia de cuidados para todas as pessoas. Bom, a gente fala muito do câncer de colo do útero porque ele, além de ser, para mim, o retrato do câncer da desigualdade, ele mata muita mulher e a tendência é de que ele vai continuar matando. A Mariana acabou de mostrar para a gente. Então, como que a gente pode evitar? E a gente sabe dos efeitos da pandemia e como que a gente está tentando superar todas as dificuldades e os impactos que os serviços de saúde sofreram, mas que também as pessoas que perderam seus trabalhos, perderam renda, perderam tantas outras coisas e que são importantes para a sobrevivência delas. E aí falo sobre as questões que a gente foi discutindo, de cobertura vacinal, escolha pessoal de cada pessoa, né? Vamos tomar vacina, não vou tomar vacina, sou contra a vacina, vacina vira jacaré, enfim. Eu acho que tem tanta coisa difícil. Mas, para resumir, a gente aqui, na Organização Pan-Americana de Saúde, a gente tem que pensar global e a gente tem que pensar para as Américas. A gente olha para todos os tipos de câncer, a gente olha para todas as doenças crônicas, a gente olha.
mas a gente tem que escolher, junto com os países membros, para onde a gente vai começar a atacar e quais ferramentas são possíveis e já estão disponíveis nos sistemas de saúde para a gente poder fazer a diferença e enfrentar essas desigualdades que são determinadas socialmente. Aonde eu moro, aonde eu estudo, o que eu como, vai definir como vai ser minha saúde. Então, olhando para esse olhar da integralidade, da equidade e dos determinantes sociais da saúde, hoje a gente tem 3 grandes bandeiras e carros-chefes com os países membros. A Aline falou ontem da Iniciativa Global contra o Câncer, o Cure-All. A gente tem conseguido avançar rapidamente nessa nova gestão, com o Ministério da Saúde e com o apoio de toda a CGCAM, para que a gente faça o relançamento dessa iniciativa, para que a gente garanta sobrevivência em 80% das crianças quando a gente consegue detectar precocemente. Então, é isso. Nossa meta é que, ao menos, 60% das crianças sobrevivam ou tenham sua morbidade, aquilo que provavelmente geraria uma amputação, alguma coisa do tipo, que ela não sofra disso. É uma iniciativa que a gente conta muito com todos vocês, porque todos nós temos como sermos responsáveis pelas crianças, né, pelas nossas crianças, olhar para os sinais e sintomas básicos. E isso a gente coloca aqui como prevenção na atenção primária. Então, esse é um grande espaço que a gente vai ter aí de advocacy com vocês, e vamos contar com a participação de vocês. Bom, para a estratégia de eliminação de câncer de colo do útero, o 90-70-90 significa vacinar meninos e meninas com 1 dose de HPV, de vacina de HPV, até os 15 anos. Aqui no Brasil, a política é de 9 a 14 anos, a gente tem esse catch-up esse ano até os 19, então a gente já teve a recomendação de 1 dose. Para as mulheres, então, a gente vai mudar o teste de HPV, o Ministério fez essa incorporação, e isso, gente, por que eu estou querendo falar dela também? Fala de desigualdade. A mulher que morre de câncer de colo do útero é a mulher catadora, é a mulher ambulante, que ela vai parar o seu trabalho para ir na unidade, fazer a coleta na quarta-feira de manhã, das 9 às 10, que é o dia que tem o Papai Nicolau, ela não vai parar. É essa mulher que morre, é a mulher que não chega. Então, um teste molecular de HPV, que é um teste mais eficiente e que ele tem a possibilidade de autocoleta, pode trazer esse benefício para essa mulher, para uma mulher indígena, um homem trans, que não é atendido adequadamente no seu serviço. Então, são muitas as possibilidades e o avanço dessa incorporação desse teste no nosso Sistema Único de Saúde. E não adianta só rastrear corretinho, saber a lista da mulher e depois não tratar. Então, isso impacta muito na desigualdade do câncer e de todos os tipos de câncer, que é como fazer chegar esse paciente em tempo oportuno para o seu tratamento. Eu, lá nos meus primórdios do doutorado, e quando conheci a Oncogui em Curitiba, eu estava buscando como que funcionava a rede de atenção oncológica no Paraná. E eu tive a oportunidade de fazer itinerários terapêuticos, entrevistar mulheres, entrevistar homens, enfim, fui entendendo como que essa rede se articulava. E eu digo para vocês, não mudou muito. E é muito complexo, porque dependem de muitos atores. É o gestor municipal, o prefeito, o secretário de saúde, as articulações dos hospitais que são filantrópicos, ou que são SUS dependentes, ou que são privados, que dividem o público, nasceu até 85, de 0 a 5, vai para tal hospital. Nasceu de 6 a 10, vai para o outro hospital. E aí, é porque isso tudo é lucro. Ontem, quando a gente falou das incorporações, por que muitos hospitais não usam? Porque é mais caro. A APAC não paga, e a escolha deles é essa. Como que eu faço dinheiro? Como que eu vou fazer render esse serviço? E não render para, às vezes, ganhar lucro, mas para ter todos os bens necessários, como comida, né, para servir. Então, isso é importante a gente entender, que essa linha de cuidado e esse cuidado integral que o Adriano falou é muito importante. E aí fiz algumas anotações aqui,
Mas antes queria falar da iniciativa global contra o câncer de mama, né, que a gente tem que avançar ainda, e a gente está vendo essa diretriz ser revista pelo Ministério. Algumas outras iniciativas em parceria com o INCA, que a gente teve sobre o rastreamento, né, de 5 tipos dos cânceres em 5 continentes, um programa de telementoria para cuidados paliativos e o lançamento do Código Latino-Americano, que coloca, numa linguagem simples, quais ações que a gente tem que fazer para prevenir. E aí, até a questão da desigualdade perpassa por todos esses e pelo código. Como que eu vou falar para a pessoa evitar de comer alguma coisa que ela nem conhece, que não é uma coisa que ela costuma comer, porque ela não tem acesso a esse tipo de comida. Então, junto com o INCA, junto com o Amigo H, a gente fez um trabalho de desmistificar, inclusive regionalmente, o que seria mais adequado em cada orientação. Então, é importante para ter acesso a todas as pessoas. E, por fim, falar um pouco de Pernambuco e da estratégia de eliminação, e o Ministério está fazendo isso também. Vamos começar a rastrear as mulheres onde mais morre. Então, a gente, enquanto política pública, às vezes não vai dar conta de um país desse tamanho de uma vez só. Mas aonde que a gente começa? Pernambuco e o programa Útero é Vida, desde 2018, tem se preocupado com a vida das mulheres e das pessoas com útero. E entenderam que uma mulher por dia morrer por um câncer prevenível não é possível. Então, esse grande avanço que vira um piloto para uma política pública nacional e que tem ensinado a gente a dificuldade e a hesitação do profissional de saúde que fala: não, vou fazer esse teste molecular, mas também vou fazer o Papai Nicolau. Não precisa os dois. Então, toda a parte de capacitação, hesitação do profissional, dificuldade da mulher retornar, sistemas de informação que a gente tem que avançar. Mas eu acho que é um caminho que você tem que andar. E a gente começou a fazer isso. E não só para o câncer de colo do útero. Então, eu queria dizer para vocês que, para finalizar a minha fala, de 115 países de um estudo que a IARC fez para ver os serviços básicos para a oncologia, se eles eram ofertados, apenas 39% desses países ofertam os cuidados básicos. Então, a gente não está só nessa corrida enquanto Sistema Único de Saúde, enquanto país. É uma dificuldade para todo mundo. E eu queria reconhecer aqui a presença do Adriano Massuda hoje aqui nesse evento. Acho que significa muito para a gente que luta contra o câncer. A presença dele fez e demonstra esse compromisso que ele tem com o câncer, né? As políticas que foram desenvolvidas em 1 ano e meio de governo, a gente também tem que reconhecer. Tem muita coisa para fazer. A gente vai continuar cobrando, a gente vai continuar impulsionando. Mas a gente vai ter a navegação do paciente, a Política Nacional de Atenção Especializada, o Mais Especialidades, especialistas, a política de cuidado paliativo. E aí, vamos seguir caminhando para tentar evitar desigualdades, não só para o câncer, mas na saúde para todas as pessoas e na vida de todos os brasileiros. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigada. Muito obrigada, Larissa. Muito obrigada. Super bom estar aqui com você. E cadê o doutor João? Está aqui? Está lá? Doutor João Wilson Rocha, é médico oncologista pelo ICESP, super indicadíssimo pela doutora Abna. Bem-vindo. Bem-vindo. Olá a todos, boa tarde. Muito prazer, primeiramente. Viu? Meu nome é João Wilson da Rocha, sou médico oncologista pelo ICESP, formado pela Faculdade de Medicina da USP, graduação, residências, e a gente está lá até hoje como médico assistente no grupo de oncoginecologia. Não liguei muito meu português, é essa mistura de um português de Angola, português do Brasil, português de Portugal.
E é isso daí. Bom, que maravilhoso fazer parte dessa mesa. Nossa, com essas excelentes apresentações, eu chego aqui com um friozinho na barriga, que isso é muito bom. Mas vamos falar um pouquinho hoje dos desafios e prioridades naquilo que é a equidade racial na oncologia, né? Então, eu vou declarar primeiro meus conflitos de interesse, que é o RACE-ID. RACE-ID é um grupo de pesquisa em saúde da população negra, lá da Faculdade de Medicina da USP. Eu convido todos vocês que quiserem fazer parte, por favor, podem se associar em todas as redes sociais, RACE-ID, que a gente está de braços abertos. Então, não tem como eu começar a falar desse tema sem trazer primeiro dados da população negra aqui do Brasil, né? Só lembrando que a população negra é mais de 50% de toda a população brasileira. Trazer aqui os dados que, apesar de ser mais de 50% de toda a população brasileira, a gente já encontra algumas desigualdades logo aí no começo. Quando a gente olha, então, a distribuição de renda e condições de moradia, nós conseguimos ver que pretos e pardos eles são, em números maiores, pessoas que estão mais baixos. Pode subir. Então, a gente consegue ver, né, que essa população ela é a grande maioria quando a gente olha nas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, segundo os dados do IBGE. Quando comparamos pessoas brancas, pretas ou pardas, mais de 50%, tá, nessa diferença. Quando vamos comparar, então, pessoas que residem, ou a gente vai fazer aquela avaliação que é domiciliar, nós conseguimos ver que as pessoas pretas ou pardas, representadas a linha azul nesse gráfico, elas são maiores em tudo, mas esse maior é para pior, na verdade. Quando a gente olha, então, pessoas sem coleta direta de lixo, nós conseguimos ver que a população negra é maior, tá? Mais da metade. Quando olhamos para pessoas sem esgoto ou rede coletora fluvial em casa, a população negra é maior. O que chama atenção é que quando a gente olha, até para esse dado que parece ser bem simples, se calhar, são pessoas com acesso à máquina de lavar. Então, existem mais negros ou pardos sem acesso à máquina de lavar. Máquina de lavar, que a gente lava a roupa assim, todo dia. Quando vamos olhar, então, naquilo que é o rendimento mensal, domiciliar dessas pacientes, quando olhamos renda per capita, abaixo da linha da pobreza, nós conseguimos ver, segundo estes dados do IBGE, que é bem maior também na população preta e parda. Quando vamos olhar em acesso no mercado de trabalho, a mesma coisa, metade, quase. Quando olhamos nos cargos gerenciais, ou os cargos de chefia, se vamos assim dizer, são quase 70% ocupados por pessoas brancas e apenas quase 30% por pessoas pretas ou pardas. Quando olhamos na taxa de subutilização, conseguimos ver também um pouquinho mais que o dobro na pessoa preta, 29% em relação a 18%. Bom, vamos falar um pouquinho da educação. A gente já falou de domicílio, já falou de finanças, vamos falar agora de educação. Estes dados do IBGE mostram que pretos e pardos têm um índice maior de analfabetismo em relação à população branca, independente da região, seja região urbana ou rural. Vejam, 50% em tudo. 50%. Quando vamos olhar sobre taxa de ensino médio, vimos que pretos e pardos concluem menos o ensino médio, independente, homens ou mulheres. Bom, vamos falar agora de saúde, né? Vamos agora entrar naquele que é o tema. Segundo a Constituição, seu artigo 196, diz que a saúde é um direito de todos, tá? E é um dever do Estado. Então, se calhar, nesse momento, a gente fala, poxa, aqui a gente está resguardado, né? Já que em todo o resto a gente está pior, pelo menos aqui é um direito de todo mundo, então deveria ser igual. Deveria, mas não é. Aí eu já vou chegar nesses dados. Bom, quando é que começou esse tema, então, de equidade na oncologia? Quando é que a gente começou a falar? A gente, quando vai dar uma pesquisa, uma olhada no PubMed, para quem não sabe, o PubMed é o maior lugar de pesquisa, o maior motor de busca, né, dos ensaios clínicos em saúde, principalmente médicos. Nós conseguimos ver, fui fazer uma pesquisa agora, tem 2 dias isso, que a gente olha aqui, desde a fundação do PubMed, aqui não tinha nada falando sobre equidade ou sobre desigualdade racial no tratamento do paciente oncológico. Os primeiros dados dataram de 2014, quando a gente olhou o primeiro artigo, né? Mas a gente vê que vem crescendo. De 2014 para cá, principalmente aí depois de 2021,
esse tema tem sido um tema quente, um tema bem mais estudado. Eu já vou dizer o porquê. Por causa disso daqui, do congresso da ASCO. A ASCO, para quem não sabe, é a Associação Americana de Oncologia Clínica. Então, anualmente tem um congresso, esse é o maior congresso de oncologia do mundo. Tá? Então, em 2021, teve como tema equidade. Equidade, todos os pacientes, todo dia, em todos os lugares. E o que chamou mais atenção foi a fala da presidente, na altura, da Lori Pierce, onde ela viu que, durante a pandemia, teve uma discrepância enorme dos pacientes oncológicos, ou seja, pacientes tratados, onde, principalmente, pacientes pretos foram mais afetados. Nesse mesmo discurso, Nesse mesmo discurso, a Lori trouxe consigo vários temas, principalmente aquele, né? Falou que devemos colocar energia no foco do enfrentamento do racismo, né? Da mesma forma que nos esforçamos para vencer o câncer, coisa que a gente não vinha fazendo. Dizendo que todos os pacientes com câncer devem ter acesso igual à prevenção, rastreamento e tratamento. Poxa, mas antes não era assim? Não deveria ser assim? É necessário falar sobre isso? Estranho. Mas aí, então, depois dessa reunião, surgiu esse documento. Esse documento que levou, então, não só os pesquisadores, mas todo mundo que cuida de paciente oncológico a raciocinar sobre isso, a nos levar a pensar mais sobre isso, sobre essa equidade ali do paciente oncológico. E depois desse dado, então, de 2021, começaram a surgir várias publicações. Eu trago duas aqui, só para não se alongar muito. Essa é a primeira, onde a gente vê os níveis de mortalidade por câncer de mama nos Estados Unidos, de 1970 até 2020. Essa aqui é uma curva que eu trago, onde foi estratificado por raça essas mulheres. A gente viu que, infelizmente, mulheres negras morrem mais do que as mulheres brancas. Apesar de estar tendo essa tendência à diminuição, mas mesmo assim as mulheres negras ainda morrem mais. Quando olhamos no outro lado do mundo, Reino Unido, por exemplo, nós conseguimos ver também, nestes dados, perdoem porque está pequena aí as letras, mas vimos que as minorias étnicas no Reino Unido eles têm piores desfechos oncológicos em comparação com os brancos, principalmente para câncer de mama e câncer de próstata. Bom, e aqui no Brasil? A gente traz um cenário da América, um cenário da Europa, e aqui no Brasil, como é que está? Tem uma coisa que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que talvez nos deveria defender, né? Se a gente já tem o artigo da Constituição 196, que diz que a saúde é um direito de todo mundo, e a gente, por cima disso, tem essa política nacional que nos ajuda no combate às desigualdades do Sistema Único de Saúde, a gente deveria estar bem respaldado. Tem 2 documentos que protegem a gente, né, contra essa desigualdade. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Eu trago aqui primeiro esse dado, essa curva de Kaplan-Meier, esse gráfico que nos mostra, então, sobre a sobrevida dos pacientes com câncer de mama. Isso em 10 anos foram estratificados por raça. Nós conseguimos ver que as pacientes negras foram pior nesse dado. Tá? Então, elas morrem mais em relação às pacientes brancas. Trago aqui um outro dado também, dessa vez sobre câncer do colo uterino, tá? A mortalidade aqui no Brasil, onde chama bastante atenção este gráfico. Nós vimos lá na linha vermelha que é a população indígena. E embaixo vem a população negra. Dados esses que foram acabados de mostrar agora há pouco. Na verdade, não mudou nada, né? Então, estou trazendo dados de 2018, dados foram atualizados agora, 2024, e continua igual. Por quê? Acesso à vacinação, acesso ao rastreamento, população indígena, população negra. A gente vai debater sobre isso. Bom, trago aqui um outro dado também, dessa vez sobre a tendência de mortalidade, né, por câncer de mama de 2000 até 2017 aqui no estado de São Paulo. Tá? Eu trago esse gráfico aqui, é um gráfico de regressão linear, onde a curva de baixo representa as mulheres negras e a curva de baixo as mulheres brancas. Então, nós vimos que mulheres negras elas morrem mais em relação à mulher branca aqui no estado de São Paulo. Tá? Quando olhamos a mortalidade por qualquer outro tipo de câncer, nós vemos que é pior na população negra em relação à população branca, tá? Independente do câncer.
Trago um outro dado, dessa vez do INCA, da doutora Andrea e do meu amigo GC Lopes. Mesma coisa, também é um joint point, uma estimativa. Nós conseguimos ver que população indígena, população negra, morrem mais por câncer em relação à população branca. Estes dados são de agora, de 2000 a 2020. Um outro dado também pelo mesmo grupo, novamente, GC e a Andrea, publicando dados do INCA sobre essa disparidade. Mesma coisa, conseguimos ver que a população negra vai pior quando olhamos nas curvas. Bom, trago aqui um outro dado da minha amiga a doutora Abina, né, que ela, durante as suas pesquisas, essa revista, isso foi publicado agora na Revista Brasileira de Cancerologia, o ano passado, na verdade, ela conseguiu ver que pacientes negros têm menor probabilidade de receber um tratamento adequado, tá? De acordo às diretrizes. Ou seja, se a gente pegar um paciente negro, um paciente branco, com a mesma doença, mesmo tipo de câncer, mesmo estadio, infelizmente o paciente negro vai ter dificuldade para receber a terapia adequada. Viu ainda que, em comparação, mulheres brancas e mulheres negras, mesma doença semelhante, viu que o início de tratamento, isso para câncer de mama, ele é pior na população negra. Ou seja, a gente está falando da lei de 60 dias aqui, mas a população branca talvez se beneficie dessa lei de 60 dias, a população negra não. Talvez, deixo aqui no ar. Então, a gente consegue ver que foi pior na população negra. E há uma subrepresentatividade da população negra nos ensaios clínicos. E falando em subrepresentatividade em ensaios clínicos, eu trago aqui uma tabela com alguns estudos, esses são os estudos principais para terapia hormonal em câncer de mama. Quando nós vamos olhar, nenhum deles, com exceção do Sole, avaliou sobre a raça ou etnia. Quando a gente vai fazer a avaliação para incorporação dessa droga ou para o benefício da droga. Bom, é o que eu trago, então, que apenas de 3 a 5% dos pacientes negros são incluídos em pesquisa. Isso é verdade, infelizmente. Eu trabalho num centro que a gente tem pesquisa, que é o ICESP, e a gente, quando vai ver dados retrospectivos, bate nisso daí. Apenas 5% das pacientes negras são incluídas em pesquisa. E isso trouxe o quê? Trouxe o ano passado, então, essa diretiva, novamente da Sociedade Americana de Oncologia, né, que ela alerta as outras sociedades que fazem pesquisa, outros grupos que fazem pesquisa sobre a necessidade de incorporação ou de recrutamento de pacientes negros para os seus estudos. Convido a vocês a lerem qualquer estudo de oncologia, quando vão lá na tabela 1, duvido se vocês vão encontrar mais de 3% de população negra, quando a gente vai estratificar ali por raça. Não tem, é muito raro. Bom, como melhorar isso, então? Vamos agora falar na parte boa, né? Primeiramente, isso daqui que a gente está fazendo, conversar, ter esse meeting, ter esse debate, falar nas redes sociais, discutir, isso que vai melhorar. Diretivas como da ASCO, que nem apresentei essa última, são necessárias para essa mudança, que nem a gente viu aquela mudança lá de 2021 e gerou isso daqui. Então, é muito importante ter isso. E as recomendações dessas mesmas diretivas ou grupos de pesquisa. Bom, vamos falar um pouco agora na educação médica, né? Essa daqui é uma SARG que eu trago, foi publicado no New England, numa série de casos lá em 2019. New England é a maior revista de medicina, tá? A mais importante que tem. E é mais ou menos isso. Tá? É o que falta, isso. Essa é a história de uma menina lá em Nova York, não me lembro agora a universidade, que ela entrou e andando nos corredores da universidade não se encontrava. Não se encontrava. Via todos os professores que estavam ali, eram professores brancos, que ela não se identificava, não sentia. Isso aconteceu comigo quando entrei na faculdade pela primeira vez. Isso lá em 2009. Eu nunca tive nenhum professor negro. Eu fui ter um professor negro já na residência no meu 2º ano. Para vocês terem uma ideia. A gente está falando 8 anos depois, quase. Trago esse dado aqui bem interessante. Olha isso sobre a distribuição percentual dos estudantes de medicina, lá de 2013 até 2019. Quando você olha branco, 70% ali, quase todos os anos. Quando você olha preto e indígena, principalmente, olha isso, 2% só, ou indígena.
0,2% em 2016. Nossa, fica difícil a gente mudar isso, então. E isso aqui que a gente precisa fazer também. Nesse artigo, eles trataram como descolonização, na verdade. O que é isso? Todo o profissional que atua na área médica deve conversar, discutir, debater sobre isso. Tá? Desse viés implícito que a gente tem. Trago aqui esse dado bem interessante desse trabalho. Foi publicado o ano antepassado, na verdade. Esse é um estudo chamado ACUR, que eles tenderam a tentar diminuir o racismo institucional dentro de um centro lá nos Estados Unidos. Eles tinham visto que pacientes negros eles demoravam muito mais para fazer a cirurgia de câncer de pulmão. Tá? Tinha um atraso no tempo de tratamento. E eles proporam essa intervenção que é a CUR, que eles chamaram, que é contratar uma enfermeira navegadora especializada nisso para tentar diminuir esse viés. E eles viram que com essa contratação da enfermeira navegadora, diminuiu a taxa em 3,75%. Essa enfermeira ligava para os pacientes, saber por que não vinham para a consulta, saber se tinham dinheiro para vir para a consulta e o que estava acontecendo. E isso diminuiu muito, reduziu esse tempo. Então, talvez faltem intervenções como essas para a gente melhorar. No ICESP, graças a Deus, a gente está tendo uma intervenção igual, por mim e pela doutora Abina, que é um dos nossos projetos lá, projeto de doutorado. Então, a gente espera que com isso reduza um pouquinho também essa disparidade. Bom, a gente precisa falar sobre isso, né? Quanto maior o viés implícito, aí pior é. É aquilo que estamos a falar agora há pouco. Né? Você leva lá na rede, que vai distribuir o paciente no cross, por exemplo. Quem está lá vai olhar para quem está, depende dele. Você vai meter o seu papel, o seu encaminhamento ou não. Então, a gente precisa diminuir esses viés implícitos que a gente tem. Tá? E eu trago aqui um texto de associação de viés implícito, que eu convido todo mundo a fazer. Tá? Por favor, tenha vontade. Esse é um texto da Universidade de Harvard, que a gente faz, para ver se existe ou não algum viés implícito. Tá? Porque é difícil chegar e perguntar para alguém, você é racista? Ninguém chega e pergunta. Mas é mais fácil perguntar se tem algum viés. Do jeito que eu estou agora, se calhar não tem nenhum viés. Mas se eu tivesse de um boné e um short na rua, nossa senhora, tenho muita história para contar. Mas a gente deixa para depois. Tá? Então, eu queria agradecer a todo mundo pela presença. Opa, deixa eu voltar aqui, perdão. Pode fazer esse texto de associação. Talvez com algumas ações, a gente no nosso dia a dia nem nota que tem algum viés implícito. Mas existe. Então, é muito importante a gente fazer esse teste de associação e ver se tem. Tá. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Lara. Larissa. A Mariana teve que ir embora. Luiz, você topa? Você vem para a nossa mesa, Luiz? Né? Aline, você quer voltar para a mesa, Aline? Você está com saudade de vir para a mesa, Aline? Vem para a mesa, Aline. Plateia, perguntas. Me mandem papeizinhos, por favor. Alguém quer começar? Daí tem algum papelzinho já para me mandar? Vou perguntar aqui, vai. Eu acho que tem uma coisa que a gente está olhando com muita atenção, que eu acho que se conecta com a mesa da manhã. A gente já trouxe essa pergunta, e eu acho que quando você traz o race, né, o som, acho que a gente tem falado muito de que sem dado fica difícil de decidir, de mostrar. A Mariana trouxe um monte de dado importante, você traz dado. E aí a gente ouviu um pouco até de manhã aqui, o próprio doutor Segala, né, trouxe essa questão de que como a questão do dado de raça-cor, ele passa pelo autorreporte, né, que ele tem mais dificuldade da gente ter uma coleta adequada. Como é que vocês olham para isso lá no RACE? Então, por isso é que a gente fundou o RACE, na verdade. Na verdade, o RACE surgiu de uma ideia que, durante a pandemia, a gente tinha feito um estudo lá,
estava na clínica médica ainda, só para ter uma ideia, em que a gente viu que tinha muito esse viés de informação, que essa questão de raça e cor era muito de quem está do lado de lá da tela. Por exemplo, se a pessoa estivesse bem mais apresentada, ele olhava e falava, não, pardo. Se estivesse menos apresentada, olhava e falava, não, é negro. O pardo bem mais apresentável, ele caracterizava como branco. Então, isso nos chamou muito a atenção nos dados. E por isso é que a gente decidiu fundar o Race ID para isso. É complicado, porque a raça no Brasil é autodeclarada, né? Exato. Então, fica bem complicado a gente trazer dados de raça e cor, principalmente em pesquisa. Sem falar que a gente tem, pelo IBGE, tem amarelo. Por exemplo, quem é a pessoa amarela? É difícil da gente identificar isso, principalmente para algum estudo, para algum ensaio clínico. Quem é a pessoa amarela? Então, é bem difícil. E a gente está tentando e está estudando muito isso. Mas passa por educação da população? Passa. Isso com certeza, da população, dos profissionais. Tanto é que a disciplina, o Race ID, agora está com uma disciplina, lá mesmo, da pós-graduação, lá na faculdade, mesmo onde é liberada todo mundo, não só profissionais médicos, não só profissionais da saúde, mas todo mundo que quer aprender mais sobre essa questão de letramento racial, alguma coisa, pode fazer parte desse projeto. Eu acho que só para complementar, né, não é à toa que é autodeclarado. Eu acho que essa discussão ela é muito grande, porque, de fato, passa por vários... O outro te identificar pressupõe algum tipo de... Pode, né, colocar você numa denominação que você não se reconhece. Mas também tem essa questão da autoeducação, da vergonha. Enfim, eu tive a oportunidade, em 2014, 2015, participar de uma parte do meu doutorado na Johns Hopkins com o professor Thomas Lavis, que era do Centro de Disparidades Raciais em Saúde. Então, ele era referência lá, e para mim foi um grande aprendizado, entender que é importante a pessoa negra dizer e reconhecer que ela é negra. E que eu, enquanto latina, porque lá eu não era branca, né? Isso foi um outro aprendizado, de família portuguesa, enfim, pode ser o que for, não interessa. Você é latina e, para mim, até eu entender isso, então está ótimo. Então, eu sou latina mesmo. Você ter a consciência de que, gente, o nosso DNA é igual, nós somos todos iguais, né? Mas a gente tem esse mundo que estratifica e que tem esse racismo incutido aí em todas as esferas. Então, é por isso que é importante a gente entender, se conhecer e também estar aberto a aprender. Eu acho que a atitude... aquilo que você falou ali agora. Quem é que fala que é racista, né? Ninguém vai falar, eu sou racista. Não, ninguém fala. Mas a gente tem tantas nuances que a gente nem percebe. E só você, que ficou quantos anos sozinho numa universidade, né? Eu que estudei com um colega negro no Paraná, minha vida inteira, eu tive uma pessoa negra na escola. Então, eu acho que a gente tem muito a superar enquanto nessa discussão no Brasil mesmo. A gente já faz, mas eu acho que para o câncer a gente podia fazer um pouco mais forte. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigado. Tem os dados agora do censo de 2022. Teve uma coisa interessante, né? Aumento da questão da raça negra, redução da raça parda. Teve uma que eu não estou com dado aqui, mas eu vi isso, me chamou a atenção. Isso é muito bom, né? Que as pessoas, porque é autorreferido, né? Dando a informação mais precisa e tudo. Então, isso é um trabalho que vocês vêm fazendo das ONGs, né? As pessoas vêm batalhando, isso já está interferindo na informação censitária. Então, para esse último censo aí deve ter muita coisa bacana, muita coisa interessante. Faz uns cruzamentos de dados e tudo, vai ser bem bacana. Sem falar que agora, eu esqueci de colocar, existe uma teoria chamada teoria crítica da raça, né? Vocês já ouviram falar, onde a autora diz que a raça é um construto social, na verdade. Exato. Quem é que determinou lá atrás, né? Quem é que determinou lá atrás que você é branco, você é negro, você é isso, você... E aí nem era negro, era preto. Daí, enfim, daí não pode falar preto, porque tem que falar negro, e aí
Acho que é isso mesmo. É uma construção social que a gente tem que desconstruir no dia a dia. E para o paciente oncológico, a gente sabe que isso tem um desfecho muito pior. Aline? Sim, não, super crucial, né? Quero parabenizar tanto a Mariana, mas o Luiz representando os dados que se trazem à luz. E, assim, anos atrás, quando eu não trabalhava com oncologia, eu trabalhava com saúde materna, né? Isso também é uma realidade totalmente crucial na experiência do parto, no cuidado ali do pré-natal da mulher negra, da mulher branca. E, assim, eu trabalhava bastante com isso, e até no desfecho de mortalidade materna, né? E eu estava lembrando, quando vocês estavam falando, que o Ministério da Saúde tem a Secretaria de Vigilância, que faz muitas pesquisas, né? E trabalha também, e tem dado uma ênfase justamente para trazer luz, né, para essa questão da questão mesmo dessas desigualdades e relacionadas à etnia. E, assim, tem sido uma discussão também no aprimoramento da qualidade dessa informação, né? Porque como é que você garante que essa informação está mais próxima do que de fato é, né? Como é que você aborda a pessoa? Porque de forma a não ser tendenciosa, ou seja, porque foi o que a Larissa falou, você não pode marcar ali pela pessoa, a pessoa tem que se declarar. Mas de que forma que você pode, de alguma chegar nela de uma forma que ela fique à vontade, ou que ela, enfim, modifique essa relação, né? Então, nas pesquisas lá do Ministério, também tem tido essa discussão de como é que você aborda essa pessoa, não só assim, por várias variáveis, mas nessa também por ter uma resposta mais fidedigna, né? Então, assim, a gente está... Em relação à oncologia, foi o que vocês apresentaram, né? A gente tem que... Eu acho que pensar em estratégias, eu acho que vai muito pelo que a Larissa falou, né? Que o Luiz também estava falando, de ter também uma conversa franca com os profissionais, né? De trazer isso à tona, porque, como você falou, está implícito, né? Está implícito. Então, o que está implícito, a gente estava lá na oficina de câncer de colo de útero, discutindo a questão do plano de comunicação e das pessoas envolvidas, né? E a gente estava pensando também essa questão, porque, como a Larissa apontou, né, o câncer de colo de útero ele tem um desfecho muito diferente na população negra, né? E que forma você pode abordar isso, né? Com os profissionais, né? De que forma você pode sensibilizar? Então, acho que é muito importante essa mesa, por tudo que ela traz, tudo que ela dá à luz, né? Na verdade, é dar à luz a uma situação e fazer você pensar, ó, isso acontece de fato, não é uma coisa da minha cabeça. Porque a experiência do paciente, ele pode ser, não, é só comigo, né? Assim, você tem aquela experiência individual do atraso, de você não ter acesso, quando, na verdade, é algo muito maior. Então, acho que é muito importante a gente estar discutindo isso aqui. E quando a gente vai olhar lá atrás, é aqueles dados que a gente falou. Vai ter menos acesso à educação, então, menos acesso à educação vai trazer isso à tona. Vai ser normal para essa paciente saber que pode esperar 60 dias, por exemplo, para fazer um exame. Ela vai achar que é normal. Sabe? Então, começa tudo muito daí, dessa base também. Sabe? Talvez nem achar que é normal, mas é o que tem, né? Então, infelizmente, é isso. Lu, desculpa. Não, João, tem uma pergunta aqui para você. Acho que muita gente querendo entender um pouco o que já existe de dado mais, tá? Então, se existe no Brasil algum estudo que demonstrou, né, comparação de desfecho de tratamento, comparando mulher branca e negra, só que com a mesma condição social? Eu não tenho esse dado, na verdade, se tem ou não. O que eu posso dizer é que a gente vai começar agora, tem andamento, tem um projeto de pesquisa da pós-graduação, a minha e da doutora Abna, que a gente vai fazer um randomizado igual à cor, né? A gente vai contratar uma enfermeira navegadora para ver se dá para mudar esse gap. Mas eu desconheço esse dado, assim, se existe. Você acha que o racismo institucional também interfere no quanto os médicos examinam e atendem as pacientes pretas? Isso tem relação com o pior prognóstico? Com certeza, com certeza. Tem dados já publicados onde foi visto, aqui mesmo em São Paulo, que, por exemplo, as mulheres negras elas recebem menos analgesia na hora do parto. Tá? Tem dados publicados. E tem dados também publicados, que nem eu falei, paciente oncológico recebe menos sedação, menos analgesia na fase final de vida. A gente tem um relato de uma paciente voluntária que, quando ela estava fazendo BRAC, né, falaram, você aguenta.
Exato. Não, Você aguenta, foi braque, sem, né, sem analgesia, você é forte, você aguenta, exato. Bom, para além das ações focadas na educação médica, que outras ações voltadas para o paciente vocês recomendam, né, frente ao racismo institucional e aos vieses racionais? O que mais que dá para fazer? Eu posso contribuir, que eu acho que a gente tem que colocar dentro de casa, colocar para cada um, temos que colocar nas faculdades, nas escolas. Semana que vem, se eu não me engano, a gente vai ter lá na OPAS um evento do Ministério da Saúde junto conosco para a educação antirracista, enfim, para não só negros, indígenas, todos quilombolas, todo outro grupo tão diverso que a gente tem também aqui no Brasil. Então, eu acho que a predisposição de cada um se abrir para reconhecer seus erros, reconhecer aquilo que a gente não pode mais tolerar e que a gente tem que, enquanto talvez não negro, não indígena, não quilombola, entender, respeitar e ter clareza dessa desigualdade mesmo, gente. Acho que ninguém pode falar, mas tem que dar vara, né, para pescar, tem que ensinar. Tem uma desigualdade, é inegável. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente tem que fazer para dentro de todos os espaços. Então, só vou pegar carona com você, né? Eu acho que quando a gente está falando de health equity, né, discussão do mundo, a gente o tempo inteiro está olhando para gênero, né, para mulher, né? A gente discute questões seríssimas de saúde da mulher, e aí tem a saúde da mulher negra. A gente tem olhado, né, Larissa, para a moradia, então, onde eu moro. A gente fez a pesquisa ano passado do câncer na favela, e que, obviamente, mostrou o quanto esse morador da favela, que, obviamente, a grande maioria depende do SUS, e a grande maioria é negro, né, tem muito mais dificuldade de manter a sua saúde em dia, muito mais dificuldade de fazer exame, muito mais dificuldade. Então, essa pesquisa é muito potente para trazer essa realidade. E o que a gente aprende, né, Larissa, é o fazer mais, sim, para os grupos vulneráveis. Tem exemplos? Bem por onde você acabou de começar, assim, né? Acho que você trouxe essa questão de casa, mas eu fico pensando assim, vem sempre o exemplo que você deu. Como é que você fala, faça exercício físico, né? Para quem trabalha, sai de casa às 4h e chega às 8h e tem que subir uma ladeira para subir a favela, né? Ou então coma saudável, né? Sendo que a fruta é caro. Ou então, acho que esses exemplos mesmo, né? Quando você falou da atividade do exame do Papa Nicolau na quarta-feira, que é o horário de trabalho e que a patroa não libera, né? Que não libera para fazer o exame. O que tem de exemplo? Assim, abre o BS de sábado, né? Me ajuda a pensar um pouco, né? Não, eu acho, Aline, talvez como ministério também, INCA, possa até trazer isso mais como realidade. Enquanto Organização Pan-Americana de Saúde, equidade, saúde para todos, isso tem sido como uma diretriz muito forte do diretor, que é brasileiro, nosso Dr. Jarbas Barbosa. E hoje tem uma área específica de equidade e determinantes sociais de saúde dentro da organização, para justamente trazer o olhar ampliado dessas necessidades em todas as políticas, em todas as estratégias, em todos os movimentos que hoje a organização faz, olhando para esses estratos das desigualdades. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto que, a nível central, a gente faz. Com os governos, o que a gente estimula trabalhamos com a saúde indígena, com a CESAI, trabalhamos com todas as secretarias, e a gente sempre tem essa discussão das desigualdades e das populações. Então, nesse sentido, a organização tem colocado isso como o caminho e não tem como voltar atrás. Mas eu acho que, sim, os caminhos possíveis são a gente ouvir as pessoas e as necessidades delas e entender que são diferentes as necessidades daquela pessoa que mora na favela, né? E que não tem condição de comer saudável e que não vai conseguir mesmo cuidar da sua saúde, prevenir um câncer. E o quanto isso é culpabilizante, né? Como você culpabiliza a pessoa, culpabiliza o paciente, porque, olha, está aqui, o Lucky Code está falando para você o que você tem que fazer. Mas, como que eu vou comprar um queijo? Eu vou comprar Não, vou comer mortadela mesmo, é o que eu consigo comer. Então, a salsicha, enfim, tudo aquilo que a gente fala que não pode. Então, eu acho que esse é um papel de todos nós.
E ontem, quando a gente ouviu, né, foi muito interessante, Tiago, quando ele falou que ouviu um CEO de uma farma dizendo, olha, mas esse é o negócio que eu faço, não tem como eu fazer diferente. Eu acho que tem, sim, como fazer diferente, sabe? Porque vida não tem preço e as pessoas, a gente ainda não descobriu o preço da saúde de uma pessoa e da vida de uma pessoa. Então, eu acho que a gente também tem que resgatar isso enquanto essência para todos. Assim, a apresentação dele foi muito interessante, porque, assim, muitas vezes as pessoas utilizam para análise a questão da raça como um proxy de nível socioeconômico. Então, é tudo conectado, né? É uma rede, tudo relacionado. É escolaridade, nível socioeconômico, a questão do acesso, que é difícil. Essa mulher, o indivíduo que trabalha o tempo todo, que tem pouco acesso, às vezes mora num lugar que é distante da unidade de saúde. Aí a Mariana mostrou a questão do multinível, porque o multinível é o contexto, né? Eu estou numa unidade da federação que me proporciona uma densidade baixa de médicos, de poucos hospitais. Aí o que acontece? Essa pessoa que tem nível socioeconômico mais baixo, tem um acesso difícil. Então está tudo relacionado. Ela falou um aspecto muito interessante. Lá dentro do INCA tem um departamento de nutrição, né? Aí as minhas colegas de trabalho estão também na questão de uma cesta básica, né? Porque não adianta a gente ficar falando da questão da comida, olha, come isso, come aquilo, mas é difícil ter o acesso. Então as pessoas procuram a alimentação que é mais palpável, e aí acaba comendo ultraprocessado, linguiça, essas coisas todas, que são algumas já comprovadas como fatores de risco para câncer. Então, o pessoal está batalhando em redução, uma cesta básica, regionalizada, porque cada região tem um aspecto, né, do aipim, do local da comida. Isso vai ser bem interessante. Então, isso é uma campanha bacana, entendeu? De ter acesso saudável. E essas pessoas que têm, às vezes, moram num lugar de risco, né? Vai correr como? Aí, sabe, umas coisas assim, né? E perigoso correr à noite, da violência. Então, isso tudo tem que ser pensado como política de saúde pública. Os exemplos práticos que já existem, né? Eu, quando fiz meu mestrado, fiz lá no Rio, e eu lembrei que, porque eu falava assim, não, então eu fazia entrevista, né, lá na Penha, que é uma área que é bem perigosa. E eu falava assim, não, a senhora faz atividade física? Não tem condição de andar por aqui, não, entendeu? Então, é fato. E, na época que eu fiz o mestrado, não tinha, por exemplo, o equipamento que tem hoje da Academia da Saúde. Eu dei aula, gente, na Cidade de Deus, não sei se vocês conhecem, que é uma grande comunidade lá no Rio. Eu dei aula lá na Cidade de Deus. E o que foi feito na Cidade de Deus? Eles colocaram na praça central da comunidade os equipamentos públicos. Ou seja, por mais que essa pessoa tivesse ali, tipo assim, foi feita uma organização que naquela praça tinha a escola, que tinha assim, que funcionava assim, para as crianças, mas à noite tinha um curso que eu dava aula, que era um curso profissionalizante, tinha ali a Academia da Saúde, tinha o posto de saúde, e assim, e outros projetos lá em Brasília, é bem legal que tem as unidades de saúde têm uma horta comunitária, que os usuários podem colher e consumir os alimentos in natura, né? E é bem legal que, assim, há poucos dias atrás, não lembro bem, foi lançado o Guia de Alimentar da População Brasileira, nova versão. E é legal trabalhar esse material, que a Coordenação de Nutrição tem também vários projetos, Lu, ligados à segurança alimentar e nutricional, né? Que é isso que você está falando. Por que a pessoa, para ter uma saúde melhor, ela tem que ter acesso a alimentos in natura, né? Ela tem que ter. E como é que isso acontece do ponto de vista público? Você tem hoje os programas sociais que dão suporte, né, com uma renda para que possibilite um aporte para essa família, mas você também tem outras estratégias do ponto de vista, como o Luiz falou, pública mesmo, de organização de redes de hortas comunitárias. Em Brasília, além das unidades de saúde, tem hortas comunitárias. Eu acho que também é mobilizar e também dar uma publicidade a essas estratégias, porque, às vezes, a pessoa até teria acesso, mas ela não tem conhecimento, né? Então, assim, eu acho que são a questão de publicizar e a questão de aumentar os projetos, né? Para dar acesso à maior parte da população.
Bom, gente, muito obrigada pela mesa. Né? Foi sensacional, não foi, gente?